Então, hoje nós vamos falar sobre a influência moral dos médiuns. E antes da gente começar, na hora que a gente estava cantando a música, eu me lembrei de um médium muito iluminado, que trouxe ensinamentos maravilhosos para a gente, que estão aí até hoje, que é o Chico Xavier, né? E a música falando que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, lembra uma passagem, um amigo do Chico Xavier contando que certa vez eles estavam caminhando e esse amigo começou a sentir cheiro de flores, de rosas. E aí ele percebeu que o cheiro estava vindo do Chico Xavier. E aí ele falou: Chico, você está cheirando a rosa, você está exalando o cheiro de flores. Ele: não. E aí apertou o paletó e continuaram andando. Aí o amigo falou: não, eu tenho certeza que esse cheiro está vindo de você. Aí ele disse: não, que é isso aqui é Detefon. Né, um médium por excelência, uma humildade, né, e uma mediunidade extraordinária. Ele nem quis admitir o perfume que ele exalava de todo o bem que ele fazia, né? Então, gente, nós vamos começar nosso estudo aqui. Eu sempre gosto de falar que a importância de fazer o estudo das obras básicas, de fazer a leitura das obras básicas. Então, são 5, né, da codificação da doutrina espírita. Então, nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E esse tema de hoje é o capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Só que para a gente trazer esse estudo aqui, nós fomos lá no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos e no Evangelho, porque essas obras, elas se complementam. Então, quando a gente pega qualquer tema da doutrina espírita, nós vamos encontrar aquele tema nos 5 livros. Sempre a gente vai ter informações e esclarecimentos e ensinamentos de qualquer tema nas 5 obras, nos 5 livros. Então, a gente começa aqui pelo Livro dos Espíritos. Para a gente chegar até lá, no Livro dos Médiuns, a gente pega aqui a questão 629 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar da moral? Que nós vamos falar aqui da influência moral dos médiuns. O que é moral? Moral tem várias definições para a gente, né? Filosoficamente falando, Balbino Anjo não tem costas, tá? Então, e aí os espíritos respondem para a gente, porque o que o Kardec perguntou é o que é a moral dentro da doutrina espírita. E os espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, então cumpre a lei de Deus. Então, gente, moral é proceder bem, né? É cumprir a lei de Deus. Mas que lei de Deus? Aí, segundo a pergunta do Kardec, né, onde está escrita a lei de Deus? Todos nós conhecemos essa questão, onde os espíritos respondem que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Mas como que a gente vai saber, então? Como é que a gente vai conseguir acessar a nossa consciência e entender as leis de Deus? Entender o que é certo, o que é errado? Entender o que é o bem e o que é o mal, para que eu possa evoluir moralmente. Como que eu faço isso? Porque o Kardec pergunta para eles: bom, se a moral está escrita se a lei de Deus está escrita na consciência, por que então que a gente não consegue perceber? Por que então que tem que ter o Livro dos Espíritos ali, naquele capítulo, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, onde estão as leis divinas, que são 10? Por que então que a gente tem que ler, estudar? E aí os espíritos respondem: porque vocês as desprezam ou esquecem, não é?
E também, completando, nós temos tantos vícios, tantas paixões, que aí elas o quê? Elas sufocam a nossa consciência, né? Então, aquilo que a gente faz pensando que está certo, pode estar errado, mas a gente jura que está certo, a gente jura que não fez o mal. Então, como que a gente vai saber? A gente vai falar, poxa, mas eu não sabia que era errado fazer isso. Então, como saber? Aí os espíritos falam, Jesus disse, vede o que queris que vos fizessem, ou não vos fizessem. É simples, não tem desculpa. Se a gente vai fazer alguma coisa, se a gente quer tomar uma decisão, se a gente quer tomar um caminho na nossa vida, a gente pensa assim, se fizessem isso comigo, eu ia gostar? Não, então eu não vou fazer. É simples assim. Né? Por quê? Mas aí às vezes o orgulho, a vaidade, o egoísmo, principalmente o egoísmo, faz com que nós façamos do nosso jeito, né? Sem perceber, sem perceber. Muitas vezes a gente é egoísta sem perceber que está sendo egoísta, sem ter maldade, de ter intenção de fazer mal para o outro, mas a gente está pensando tanto só na gente, está pensando tanto em resolver os nossos problemas, em atender às nossas necessidades, os nossos desejos, que a gente esquece que tem outras pessoas envolvidas ali. Aí a gente acaba cometendo mal, não é? Então, o que os espíritos falam para a gente aqui de moral é a regra do bem proceder. Vamos pensar, você quer evoluir moralmente? Quero. Então, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Simples assim, muito simples. Né? Mas aí envolve um monte de coisas, né? Várias situações, né? Então, quando a gente chega na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, porque a gente agora viu a definição de moral. Aí, nós vamos ver agora, na pergunta 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Eu acho que todo mundo aqui também já conhece essa questão, né? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, quando a gente fala assim, influência moral dos médiuns, então a gente está falando dos médiuns, né? Aqueles médiuns que fazem a psicografia, que tem psicofonia, que tem clarividência, que ouvem os espíritos. A gente está falando deles, da influência moral deles, ou a gente está falando da influência moral de todos nós? Porque todos nós somos médiuns. Os espíritos aqui acabaram de informar que todos nós somos médiuns. Não é? Porque senão eles iam responder assim, os espíritos influem só naqueles que são médiuns, ostensivos, clarividentes, que ouvem. Não. Os espíritos influenciam na vida de todo mundo. Então, o que significa? Que todos nós somos médiuns. Todos nós vivemos aqui encarnados na Terra, mas nós somos intermediários entre a vida aqui, terrena, e entre a vida espiritual, entre o mundo espiritual. Né? Então, como os espíritos falam que de ordinário são eles que nos dirigem, que na maior parte são eles que nos dirigem, tanto os bons quanto os maus. Vai depender de quê? Vai depender da nossa moral, de como que nós estamos agindo. Se nós estamos agindo no bem, se nós estamos com uma boa sintonia, esses espíritos vão influenciar. Quais espíritos que vão influenciar a nossa vida? Os bons espíritos, que são aqueles que desde o nosso nascimento, desde quando nós reencarnamos, antes de nós reencarnarmos, já tivemos esse planejamento lá no plano espiritual de quem que seria o nosso guia espiritual, nosso protetor, nosso anjo da guarda. Então a gente já reencarna com aquele espírito já pré-determinado para ser o nosso guia espiritual, para ser o nosso amigo, que vai nos orientar, nos conduzir. Agora, se a gente, através do nosso livre-arbítrio, a gente escolhe outro caminho, a gente começa a seguir o caminho do mal, a gente começa a agir com vícios, com as nossas imperfeições,
aí nós vamos atrair os maus espíritos. Aí eles é que vão conduzir nossa vida. Mas por quê? Por que os espíritos bons, então, vão afastar? Eles não podem afastar os maus espíritos, não? Se eles estão aqui para nos ajudar, para nos conduzir? Não, porque nós temos livre-arbítrio. Então, quando a gente comete um erro, começa a caminhar, a trilhar pelo caminho errado, eles deixam. Eles permitem, porque nós temos que aprender, às vezes, com os nossos próprios erros. Porque senão a gente não teria mérito nenhum. Que mérito que a gente teria na evolução se os espíritos carregassem a gente? Eles não nos carregam, eles nos conduzem, eles nos ajudam, eles nos inspiram com conselhos, com orientações, mas eles não podem pegar a gente à força e tirar do caminho errado e pôr no caminho certo, porque aí, eu cheguei na evolução, virei um espírito puro, mas foi porque o meu guia espiritual ficou me empurrando, ele que cuidou de mim. Não é assim, né? Então, muitas vezes, gente, a gente acha que Deus nos abandonou. Nossa, cadê o meu guia que não me avisou, que deixou eu trilhar por esse caminho? Deixou por quê? Porque a gente precisa aprender com os nossos erros. Né? É aí que está o nosso mérito, é a gente aprender com os nossos erros, arrepender e através das nossas escolhas, buscar a reparação daquele erro. Não é? Então, gente, aqui então a gente sabe, a gente entende então que todos nós sofremos influência dos espíritos, bons ou maus. Né? Aí na 469, a pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Como que a gente pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo Deus em toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. O império que desejam ter sobre vós. Então, muitas das vezes, quando nós sofremos um processo, né, de obsessão, assim, de perseguição pelos maus espíritos, existem vários motivos, né? Desde aqueles espíritos que fazem o mal porque eles querem se divertir, porque como eles sofrem, eles querem ver todo mundo sofrendo também. Então, eles pegam qualquer pessoa, para eles não interessa quem seja. Eu quero ver sofrer. Aí está sofrendo, aí eles morrem de dar risada, adoram, né? Se comprazem em ver o sofrimento do outro. Mas tem aqueles também que o motivo é pessoal. Eles querem nos fazer mal por vingança, né? Às vezes, situações de outras vidas aos quais nós fizemos o mal para eles querem nessa vida, então, o nosso mal. Né? E aí eles percebem, por isso que fala, o império que desejam ter sobre vós. Por quê? Porque eles articulam muito bem, né? Eles criam estratégias, qual que é o ponto fraco, como que eu posso chegar naquela pessoa, como que eu posso fazer o mal para ela. Então eles articulam tudo para poder chegar e criar esse império, ou seja, ele passar a comandar a nossa vida. Né? Então, assim, é uma situação muito delicada, né? Muito séria, e que a gente tem que ser cuidadoso. Por isso que tem aquela famosa frase, né? Orai e vigiai, vigiai e orai. Não é? Porque, às vezes, os nossos próprios pensamentos já atraem a espiritualidade negativa. Isso já leva a gente para uma sintonia mais baixa, e aí entra em sintonia com eles. Acho que a Marilane falou mês passado aqui sobre obsessão, né? Ela abordou bem esse tema, foi bem esclarecido, né? E aí, então, a gente chega no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, né? Na questão. No item 226, o desenvolvimento da mediunidade
guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Essa é a pergunta de Kardec. Ou seja, então, quanto mais mediunidade a pessoa tem, quanto mais ostensiva for a mediunidade, quanto mais desenvolvida a pessoa é na sua mediunidade, mais ela é elevada moralmente? Aí os espíritos respondem, não. Uma mediunidade muito ostensiva, muito bem desenvolvida, não tem nada a ver com uma moral elevada. Aí eles continuam. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe da moral. Então a mediunidade ela é um atributo do organismo, está no nosso organismo, é o nosso perispírito, é o nosso corpo físico. Né? Tem se estudado muito sobre a glândula pineal, né? que há muito pouco tempo foi descoberto que a glândula pineal era responsável pelos fenômenos mediúnicos. Né, e está no nosso perispírito também, e nós, aquelas pessoas que são médiums, elas já, antes delas reencarnarem, elas já preparam, elas já vêm com o perispírito preparado para ser médiums. Então é um atributo do organismo, e não da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então o que vai diferenciar se o médium é moralmente evoluído ou não, vai ser o uso que ele faz dessa mediunidade. Porque mediunidade, muitas vezes, assim, na maioria das vezes, a gente tem discutido muito isso aqui nos nossos estudos sobre mediunidade, na maioria das vezes são pessoas extremamente devedoras, são espíritos muito devedores, que em outras encarnações fizeram muito mal. E aí, para reparar o mal que fizeram, vem com a mediunidade, bem desenvolvida, para fazer o bem para muitas pessoas, né? Porque o único objetivo da mediunidade é fazer o bem. É uma missão de fazer o bem, né? De usar desse meio para ajudar pessoas, ajudar pessoas encarnadas, espíritos desencarnados, né? Tem a gente tem notícia do Arigó, né, do Zé Arigó, tem até um filme dele, muito, muito interessante, e mostra isso, né, ele tinha toda aquela mediunidade durante uma vida inteira, curando milhares de pessoas, mas aí ele sabia que em outra encarnação ele tinha feito muito mal, ele e o médico, o Dr. Fritz, que o acompanhava. Então, naquela encarnação, ele veio para resgatar, né, e cumpriu, né, a missão dele, cumpriu muito bem a missão dele. Então, aí o Allan Kardec pergunta assim para os espíritos, gente, mas então se a mediunidade seria um dom, né, trazido assim por Deus, por que então que existem pessoas más que têm o dom da mediunidade? Se a mediunidade é uma missão, por que muitas pessoas são más e têm a mediunidade? Né? Então eles respondem que se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que outras para se melhorarem. Né? É aquela história. Deus, ele faz o sol nascer para todos. Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso. Então ele não vai separar. Os bons vão ter mediunidade e os maus não. Ele dá essa oportunidade para todos, porque todos nós temos que evoluir, todos nós somos filhos dele. Então ele vai dar a oportunidade de evoluir para todos, sendo bons ou maus. E aí vai ser da nossa escolha, vai ser através do nosso livre-arbítrio que nós vamos conduzir essa mediunidade para onde for, né? Então, e com isso, então, o que acontece muito, né? Muitos médiuns acabam abandonando a sua tarefa porque pensam que não são dignos. Né? Quando a gente começa naquele processo de autoconhecimento, a gente começa a estudar a doutrina, começa a ver sobre o orgulho, sobre o egoísmo, sobre a vaidade, sobre o ciúme. Aí eles começam a pensar, gente,
eu não sou digno, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou vaidoso, eu sou mau. Então eu vou sair vou parar de estudar mediunidade, vou sair, vou procurar outra religião e não vou seguir essa doutrina, porque eu não tenho capacidade. Eu já vi muita gente, sabe, abandonar a casa espírita, abandonar a tarefa, porque, não me acho digno, eu tenho que estudar mais, né? Mas isso é um erro que a gente comete, porque quando Jesus foi escolher os discípulos dele, ele não escolheu os bons, ele foi catando, né? Foi chamando. E ele sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes, né? No momento que Jesus mais precisaria dele, ele ia negar. E ele negou. E mesmo assim se tornou um grande apóstolo. Judas, ele sabia que Judas ia trair. Mas mesmo assim chamou. Judas praticou muitas curas também, ajudou muito, seguiu Jesus. Mas na hora, o que aconteceu? Aquela imperfeição dele aflorou de tal forma que ele, em pouco tempo, né, em poucos minutos, ele entregou Jesus para a cruz. Então, esses exemplos são importantes para a gente, porque muitas vezes a gente acha, eu não sou digno disso, gente, o que eu estou fazendo na casa espírita? Eu chego lá fora, eu começo a errar, eu faço tudo o contrário do que eu prego, do que eu estudo, do que a gente conversa. Chega na casa espírita, a gente abraça, tudo lindo, oi. Aí chega lá fora, tá falando mal de todo mundo, tá cometendo erros, né? Mas a gente está aqui na Terra, gente. Então, e Deus sabe, Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece todos nós. E Ele não tem pressa. A gente tem umas plaquinhas aqui, por perto, que fica escrito assim, Jesus tem pressa. Gente, Jesus não tem pressa não, pelo amor de Deus. A gente é que tem pressa. A pressa é nossa. Jesus não tem pressa. Jesus é tão bom. Ele é misericordioso, ele é bondoso. Né? Ele é irmão, ele é amigo. E Deus é Pai. Ele não tem pressa, ele sabe, ele conhece a nossa condição. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? A gente tem que tomar esse cuidado, assim, de não ser extremista. Nem de pensar que eu sou a pior pessoa do mundo, então eu vou abandonar tudo porque eu não tenho jeito mesmo, não vou melhorar. E nem também de ficar se achando, né? Nossa, eu sou uma estrela. Né? Ficar se achando, assim, a melhor pessoa. É andar no caminho do meio, né? É reconhecer as imperfeições, as nossas imperfeições, mas acreditando que a gente pode melhorar e seguir esse caminho, né? Seguir esse caminho. Aí eles falam aqui, os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades serão punidos duplamente. Isso é porque o Allan Kardec também pergunta, né? Se os médiuns, né, que já têm um conhecimento, como que é isso? Eles vão fazer mau uso das suas faculdades, e aí, como é que vai ser a punição? Duplamente. Porque tem um meio a mais de se esclarecerem, e não o aproveitaram. Mas é punido pela consciência, não por Deus. Não é Deus que aponta o dedo e pune. É a consciência. Porque a lei de Deus não está escrita na nossa consciência? Tá. Aí a gente demora a perceber, né? Porque nós temos os nossos vícios, as nossas paixões. Mas quando a gente percebe, depois de ter cometido muitos erros, a gente percebe, e aí vem aquele mal-estar, né? Aquele arrependimento, aquela coisa ruim. Aí é a punição. Aí vem a expiação, né? Igual está lá no céu e inferno. Eu gosto muito de citar também essa passagem do céu e inferno, que fala sobre o Código Penal da vida futura. Então, o que ele fala? Quando você tem uma imperfeição, você vai ter uma dor. Então, para cada imperfeição, está escrito lá no céu e inferno, para cada imperfeição, existe uma dor. Se eu tiver 10 imperfeições, eu vou ter 10 dores. Se eu tiver 5, eu vou ter 5. Então, para cada imperfeição, eu vou ter as dores. E quem que vai punir?
A minha consciência. Não é Deus, mas por que é a minha consciência? Porque nós somos regidos pela lei de Deus. E a lei de Deus, ela funciona, né? Ela é perfeita. É a lei de causa e efeito. Então, é energia, é magnético. Então, se eu errei, aquilo, eu vou ficar com aquela energia. Enquanto eu não conseguir neutralizar aquela energia do meu erro, eu não vou estar liberado daquele erro que eu cometi. Né? Então, isso está na lei de Deus. Né? Então, nós somos punidos pela nossa consciência. Né? Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais responsabilidade também a gente tem. Né? Agora, tem uma coisa, se em 10 erros que eu cometo eu tenho 10 dores, mas 10 coisas boas que eu fizer também, eu vou ter 10 bênçãos recebidas de volta. Aí o amor, ele vai cobrir uma multidão de pecados. Então, se eu errei muito e eu estou muito arrependido, né? Porque aí depois do erro vem o arrependimento. Aí depois do arrependimento vem a expiação. A expiação é o sofrimento que a gente vai ter diante daquele erro, diante daquele arrependimento. Depois da expiação vai vir a reparação. Aí é uma escolha que eu faço. Ou eu vou ficar me martirizando porque eu errei, aí eu vou cair naquela coisa de autoflagelar, né, de ficar me autoflagelando, eu sou culpado, eu errei, eu vou ficar carregando aquele peso enorme nas minhas costas durante a vida, ou eu vou partir para a reparação. É muito melhor partir para a reparação, né? Então aí eu parto para a reparação, começo a fazer o bem, e aí eu vou anulando, né? Eu vou eliminando aquela energia, aquela coisa que eu carrego. Então, quando falo que o amor cobre uma multidão de pecados, é verdade, porque nem sempre a gente vai ter que reparar pela dor, porque se a gente escolhe um caminho do bem, e escolhe fazer o bem, e passa a caminhar daquela forma, naquele caminho do bem, eu vou conseguir reparar esses erros também, não necessariamente vou precisar de sofrer. Está nos livros, gente, está lá, no céu e inferno, né? Está na lei de Deus. Então, quando a gente fala em médiuns que não souberam aproveitar a mediunidade, né, e erraram, a gente vai lá no livro Os Mensageiros. Alguém aqui já leu Os Mensageiros? Lá no livro Os Mensageiros, o André Luiz, parece que ele está visitando aquele ministério onde os espíritos estavam se preparando para reencarnar. E aí tinham vários espíritos muito sofridos, muito abatidos, e ele foi procurar entender o que estava acontecendo com eles, né? Então a gente tem o Otávio. O Otávio, acho que ele é até citado no filme, né? Os Mensageiros, se não me engano. Olha só, o Otávio, ele chegou no nosso lar, ele tinha considerável cultura evangélica e ele tinha caído por imprudência e vaidade em uma vida anterior. Então ele chegou no nosso lar com dívidas enormes que ele tinha contraído naquela encarnação que ele tinha cometido muitos erros. Ele chegou no nosso lar e aí ele ficou no nosso lar 30 anos estudando. Porque eles falaram assim com ele, tá bom, você errou, então você vai reparar o seu erro, mas você vai ter que ficar aqui estudando, você vai aprender sobre mediunidade, sobre uma missão que a gente vai te dar, para você reparar esse erro. Então ele ficou 30 anos no nosso lar estudando, para reencarnar. 30 anos depois, chegou a hora dele reencarnar. Ele ia ter uma tarefa mediúnica, não haveria matrimônio no plano reencarnatório dele, e ele ia receber na Terra 6 amigos que iam partir também do nosso lar para ajudá-lo nessa tarefa. E eles iam aparecer na vida dele como órfãos, que ele ia acolher e que seriam e esses órfãos que ele ia acolher eram os amigos do nosso lar, que iam ajudá-lo nessa tarefa. Bom,
ele reencarna com todo esse planejamento, né? 13 anos, aos 13 anos de idade, ele ficou órfão de mãe. Aí, nos 15 anos, ele começou a aflorar a mediunidade. Aí o pai, só esperando passar o barulho, o pai se casou de novo, ele tinha 15 anos, aí ele se revoltou. Aí já foi a primeira revolta, né? A primeira situação. Ele se revoltou, ele não gostava da madrasta, aí ele passou a abusar das suas faculdades mediúnicas. Quando ele fez 20 anos, o pai faleceu. Aí ficaram 6 órfãos. Ficaram 6 órfãos de ambos os casamentos, tanto do primeiro quanto do segundo, né? A madrasta foi para o leprosário. Aí o que ele fez? Abandonou os órfãos, não quis saber deles, já estava numa vida bem desregrada, conheceu uma mulher moralmente bem pouco evoluída, né? Que o seduziu, e aí tiveram que casar, porque ela engravidou, tiveram um filho, e o filho também um espírito bem das trevas. E aí a mulher e o filho atormentaram ele durante uma vida, até os 40 anos, quando ele desencarnou e voltou para o nosso lar, totalmente desequilibrado. Aí ele fala assim: realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Ou seja, tudo que foi planejado ele fazer, ele não fez nada. Nada do que se planejou. Nem a mediunidade, nem os órfãos, não fez nada. E aí, é isso, gente, porque lá no Nosso Lar, no primeiro livro, né, o Nosso Lar mesmo, da série André Luiz, eles falam dos completistas. Né? O que são os completistas? São pessoas que reencarnam com uma determinada missão e completam, e conseguem fazer tudo, conseguem cumprir tudo aquilo que foi planejado. Então, por exemplo, Chico Xavier é um completista, Divaldo Franco é um completista, porque eles cumpriram a missão de mediunidade e muito mais, né? Fizeram muito mais do que foi planejado. Então, agora, quando você não cumpre nada, né? É isso que eu falei, gente. Assim, a gente não pode ser também, né? Não cumpriu nada. Se ele tivesse pelo menos feito bem com a mediunidade, mas não, ele chegou no nosso lar completamente desequilibrado e aí estava lá, desesperado, querendo reencarnar de novo para reparar esses erros, né? Aí tem o Acelino. O Acelino, ele saiu do nosso lar também com a missão de ser médium na Terra, e ele tinha o planejamento de se casar com a Ruth, se casou com ela, uma esposa boa, que ia dar o apoio, que ia ajudá-lo na missão. Aí o que aconteceu? Ah, não, esse negócio de eu ficar ajudando os outros, não receber nada? Aí ele começou a cobrar. Aí ele montou um consultório e começou a cobrar, ficou 5 clientes, para poder fazer os trabalhos para eles, adivinhar as coisas, né? E a esposa tentando chamar ele, né, para o caminho do bem, e ele não, e aí ficou uma vida inteira cobrando. Aí quando ele desencarnou também, o que aconteceu? Ele chegou no plano espiritual, ele se deparou com todos os consulentes dele, ali cobrando. Cadê aquele meu parente? Cadê? Aí ele ficou totalmente desequilibrado, totalmente naquela teia, né, de cobranças, de demandas, e ficou 11 anos no umbral, até ser resgatado novamente no nosso lar, em completo desequilíbrio. Então, gente, são muitas situações, né? São muitas situações. O Joel, que reencarnou com clarividência, com uma missão grande também, ele tinha acesso à última encarnação dele, porque fazia parte da missão. Aí ele começou a achar aquilo legal. Nossa! Aí ele ia na última encarnação dele, via um personagem, voltava e ficava tentando investigar quem que era, e ficou a vida inteira assim, investigando personagens da outra vida com essa, e não cumpriu a missão dele também, né? Chegou totalmente desequilibrado no nosso lar.
Então são muitos exemplos que tem lá no livro, né, os mensageiros, de espíritos que reencarnaram com a missão da mediunidade e não cumpriram, né, não cumpriram completamente, né? Então, gente, vamos falar dos bons. Qual um médium que se poderia qualificar de perfeito? Aí os espíritos respondem assim: perfeito, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela. Né, gente? Então, olha só, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, porque se nós fôssemos perfeitos, a gente não estaria aqui, a gente não estaria reencarnado aqui. Então, nós não somos perfeitos, a gente nem precisa querer ser perfeito, a gente não precisa disso. A gente precisa tentar melhorar um pouquinho a cada dia, tentar combater as nossas imperfeições, mas até para o nosso próprio bem, porque muitas vezes a gente sofre com as nossas imperfeições. A gente sofre com as culpas, sofre com a vaidade, sofre com o apego. Né? Então, a nossa função aqui é tentar combater essas imperfeições, mas de uma forma amorosa, de uma forma onde a gente não fique se autoflagelando, mas de uma forma que a gente consiga um degrauzinho de cada vez. Né? Então eles falam, bom médium, que é raro, né? Então que é melhor dizer menos enganado. Então, o bom médium, assim, o melhor médium que tem é aquele que é menos enganado pelos espíritos. Porque muitas vezes os espíritos enganam o médium. Né? Eles estão falando aqui do médium mesmo, mas a gente está falando de nós, de todos nós. E muitas vezes nós somos enganados. Nós pensamos assim, eu estou querendo fazer determinada coisa, tomar uma determinada decisão, e eu estou com um pensamento aqui, assim, martelando para eu fazer. Mas só que aí, de onde que está vindo esse pensamento? Vamos pensar, né? Está martelando para eu fazer. Então, deixa eu fazer uma análise aqui. Vai ser bom para mim? Eu vou prejudicar alguém fazendo isso? Não. Vai ser bom para mim? Vai. Então, se sair alguém prejudicado, vai ser quem? Vai ser só eu. Então tá, então eu faço. Porque se sair alguém prejudicado, vai ser só eu. E mesmo assim é ruim, né? Então, se a gente fazendo essa análise, vai ser bom vai prejudicar alguém? Não. Então, esse pensamento que está martelando, eu posso ouvir, eu posso fazer, então. Agora, se vai prejudicar alguém, esse pensamento que está martelando não é de um bom espírito. Não é. Né? Então, o bom médium, né, o médium melhorzinho, é aquele, então, que é menos enganado. Por quê? Porque ele está preocupado com o seu desenvolvimento moral. Então, aquele médium que está preocupado com o seu desenvolvimento moral, ele vai repelir os espíritos, os maus espíritos. Né? Então, ele pergunta quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Aí eles respondem: querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. Aí eles falam aqui, as qualidades que atraem os espíritos bons: bondade, benevolência, simplicidade de coração, amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais. E os defeitos que repelem os bons espíritos: orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, ódio, cupidez, sensualidade, todas as paixões que escravizam o homem à matéria. É simples assim. Então, a gente vem aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, o homem de bem. Tem um tópico lá nesse capítulo que se chama O Homem de Bem. Alguém conhece esse subtítulo, O Homem de Bem?
Gente, isso aqui é um manual. É um manual para gente. Por quê? O que que eles falam aqui? Que o homem de... Primeira coisa, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Que lei que é essa de justiça, amor e caridade? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, que fala sobre as leis divinas. São 10 leis. São 10 leis, são várias, né? Lei de destruição, lei de conservação, lei de liberdade, lei de adoração, lei do trabalho, lei de sociedade. São várias leis, que são as leis de Deus. E a última delas é a lei de justiça, amor e caridade. 3 leis. Mas não teria que ser lei de justiça, lei de amor e lei de caridade separado? Não. É justiça, amor e caridade. São as 3 juntas. Por quê? Porque a lei de justiça, ela só vai ser bem cumprida no próximo. Eu tenho que usar de amor com ele. Porque o que é a justiça? No que consiste a justiça? A justiça consiste em respeitar o direito do próximo. Aí já entra naquilo de novo, né? Eu vou saber que eu estou fazendo bem quando eu faço aquela reflexão. Seria bom para mim? Então, quando eu falo em justiça, a justiça é respeitar o direito do próximo. Então, o meu direito termina onde começa o direito do outro. Existe esse limite, existe essa barreira. Então, por isso que eles colocaram os 3 juntos. Porque eu preciso fazer a justiça, mas com sentimento, mas com compreensão, com amor, com caridade. E o Emmanuel, ele fala muito ele faz muito uma comparação do amor com a compreensão. Ele fala que quando a gente ama, a gente compreende. E quando a gente compreende, é porque a gente está amando. A gente já chegou nesse patamar do amor. Aquela passagem do Paulo, que fala, eu não sei ela de cor, mas fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Aí vai falando, né? Se eu não tiver amor, nada serei. É um texto. E aí o que o Emmanuel fez? Ele pegou esse texto e ele substituiu a palavra amor por compreensão. Então ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver compreensão, por quê? Porque ele fala, compreensão é amor. Compreender é amor. Então, se eu compreendo o que está acontecendo com o outro, eu estou amando. Então tá aí, a lei de justiça, amor e caridade. No que consiste a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com o erro do próximo e perdão das ofensas. Não é? Então, a indulgência, quando nós temos indulgência para com o erro do outro, porque a indulgência ela é diferente do perdão. A indulgência é a gente entender, é a gente compreender por que o outro erra, independente dele ter feito mal para mim ou não. Então, se a gente vê alguém errando, alguém cometendo um erro, mas não nos afeta, mas às vezes a gente julga muitas pessoas. Então, indulgência é não julgar. Indulgência é entender que aquela pessoa ainda está num processo evolutivo, ainda no tempo dele. Ele ainda não alcançou um nível onde é satisfatório para mim, né? Então, a indulgência é isso, é a gente compreender o erro do outro, saber que ele erra porque ele está ali. Deus, ele nos ama a todos. Jesus amou a todos. Jesus não fez diferença com ninguém, não julgou ninguém. Né? E o perdão das ofensas é quando nós somos prejudicados, e aí a gente perdoa. E aí a gente perdoa por quê? Porque a gente compreende que o outro nos ofendeu porque ele tem os problemas dele, ele sofre, aquela pessoa me fez mal, me ofendeu, porque ela sofre, ela tem os problemas,
ela ainda não compreende, ela ainda não tem conhecimento, né? E da mesma forma que a gente faz o mal, que a gente recebe o mal, a gente faz o mal também, né? Então a gente também não pode querer que o outro seja perfeito, porque nós também não somos perfeitos, né? Então quando eles falam aqui que o verdadeiro homem de bem, ele pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, é exatamente isso, porque ele vai ser justo, ele vai respeitar o direito do outro, ele não vai invadir o direito do outro, ele vai ter a benevolência, né, que está dentro da caridade, a indulgência e o perdão, e ele vai saber amar, né, a todos, indistintamente. Então fala aqui, né, que se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro tudo o que desejaria lhe fizesse. E, gente, é um texto enorme, são vários tópicos, são várias coisas, mas eu acho que só essa primeira aqui, acho que já encerra tudo, né? Já diz tudo. Então é isso, é a gente buscar ser um homem de bem, né? A gente tentar a cada dia ser uma pessoa de bem. Para quê? Para que nós tenhamos a nossa vida bem conduzida, porque a gente sabe que nós somos conduzidos, não adianta, nós vamos ser conduzidos. Mas então que procuremos ser bem conduzidos, então, ser bem auxiliados, ser bem ajudados, né? Para a gente ter essa proximidade com a espiritualidade superior. Vem aqui. Aí, gente, eu gosto muito desse livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós temos uma passagem aqui que fala sobre a couraça da caridade. Isso aqui só para a gente encerrar, a gente vai fazer a leitura dela, né, e um pouquinho de reflexão, para a gente encerrar que as mensagens do Emmanuel, elas são muito profundas e muito esclarecedoras também, né? A gente tem as obras básicas que nos trazem os ensinamentos teóricos, né, científicos, filosóficos, mas a gente tem as obras do Emmanuel, do André Luiz, as psicografadas por Divaldo, que vem complementar, né, e que sempre vai nos dar esse suporte. Então, a passagem é a primeira carta aos Telasonicenses, capítulo 5, versículo 8, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo. Então, esse trechozinho do Paulo, falando que tenhamos que ter a couraça da fé e da caridade. E aí o Emmanuel vem explicar essa passagem, né? Vem comentar essa passagem com a gente. Então ele fala que Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. Então ele está falando que sempre que a gente tem uma missão a cumprir, tem um trabalho a realizar na seara de Jesus, a gente precisa proteger o nosso coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Né? Então ele está falando que se a gente não agasalhar os nossos sentimentos, nós não vamos conseguir realizar a tarefa. Essa tarefa que nós nos propusemos antes de reencarnar. A irritação permanente,
diante da ignorância, adia as vantagens do ensino benéfico. Então, olha as coisas que nos atrapalham na nossa missão, na nossa caminhada. A irritação, a indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. Indignação diante da fraqueza, ou seja, não temos indulgência, julgando, indignando, né, com as coisas. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra que nos devotamos. A ira. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Então ele fala, compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. Isso é muito profundo, porque ele está falando aqui de emoções, né? de raiva, de indignação, de ira, de severidade, né? Ele está falando assim de emoções que nós temos sempre diante de situações da vida e que a gente vai se deixando levar. Uma coisa é a gente ficar com raiva de uma situação que aconteceu e a gente trabalha essa raiva e deixa passar. Outra coisa é a gente ficar com raiva e ficar ali, martelando aquilo, martelando, e aí a gente joga por água abaixo tudo que a gente estudou, tudo que a gente busca de melhora. Aí no outro dia a gente acorda triste, chateado, porque, nossa, eu fiz uma bobagem ontem, num momento de raiva, e agora eu estou aqui. Né? Então, assim, é um dia de cada vez. Né? A gente tem, graças a Deus, a gente tem, todos os dias a gente tem um sol que nasce, a gente tem um amanhecer que nos dá uma nova oportunidade de reparar os nossos erros, de melhorar um pouquinho mais. Então, a gente pode aproveitar isso enquanto nós temos um dia de cada vez para melhorar a nossa conduta na vida. Melhor do que chegar lá no plano espiritual, igual aqueles médiuns, e ficar implorando por uma nova encarnação. Nós aqui estamos com a oportunidade de um dia de cada vez, de amanhecer e poder fazer diferente. Então a gente ainda tem tempo. A gente ainda tem tempo de melhorar para quando a gente chegar lá no plano espiritual, a gente chegar bem, né? Pelo menos assim, é completista? Não, longe de ser completista. Mas pelo menos eu fiz 50%. Tá bom, já está numa média boa, né? E ele fala, então, sentinela defensiva dos órgãos centrais da expressão da vida. Ou seja, quais são os órgãos centrais da expressão da vida? É o nosso corpo. É o nosso corpo físico. Então, quando a gente se deixa levar por muitas emoções e aquelas emoções negativas, a gente tá assim, até atrapalhando até a nossa saúde física. Então, quando ele fala da couraça da caridade, quanto mais a gente fizer o bem, mais a gente vai ficar bem e mais a gente vai também proteger o nosso corpo físico de doenças, né? Porque a gente sabe que muitas doenças que a gente contrai, muitas vezes é por mágoa, por raiva, né? Então, quanto mais a gente se cuidar através do bem que a gente puder fazer, mais nós vamos ter a nossa saúde preservada também. E é indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. Então, entendimento fraterno. Não é fácil, não, gente. Não é fácil. Né? É difícil. Né? As pessoas que estão ali, que foram colocadas para lidar com a gente, para a gente fazer a nossa caminhada reencarnatória, são pessoas difíceis mesmo, né? Porque senão a gente não estava aqui. E nós também somos difíceis, né? A gente às vezes fala, nossa, eu tenho um irmão que é difícil, minha mãe é difícil, minha relação com meu pai é horrível, meu colega de trabalho acaba comigo, pisa no meu calo todo dia, meu vizinho, né? Mas a gente tem que buscar, né, recursos para melhorar isso.
né? Se o vizinho está botando o som alto e está incomodando, você já foi lá na casa dele, já pediu, ele continua botando, compra um fone um tampão de ouvido, coloca e deixa ele, né? Porque assim, tem coisas que a gente tem recursos que não adianta, a gente tenta o recurso do bem, né? Do bom diálogo, da boa amizade, mas se não adianta, se o outro não quer, então vamos usar os recursos materiais que a gente tem mesmo da terra, né? Para poder pelo menos tentar amenizar isso, né? A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente. Então, olha só, a convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente. Então, a gente começa com alegria, com entusiasmo, com fé. Começou. Mas, para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Então a gente começa com a fé e com o entusiasmo, mas para a gente conseguir manter, a gente precisa dessa caridade paciente, benigna e invencível, para a gente conseguir alcançar o nosso êxito, né? E aí, pelo menos melhorar um pouquinho a nossa qualidade de vida, né? Na nossa vida espiritual. Então a gente agradece a paciência de vocês e que Deus nos abençoe a todos.